Olá, que tal a gente descobrir hum, o que agentes do FBI podem nos ensinar sobre criar laços, sobre fazer amizades? Parece uma ideia meio inusitada, né? Pois é, parece mesmo. Mas olha, a gente está aqui com os trechos do Manual de Persuasão do FBI. Ele promete revelar táticas psicológicas que eles usam lá em situações de alto risco, mas que, quem sabe, a gente pode aplicar no dia a dia. Exatamente. A fonte é o Jack Schaefer, que é um ex-agente especialista em comportamento, sabe? E também o Marvin Carlins. O foco aqui não é bem espionagem, Certo. mas a psicologia por trás da conexão humana mesmo. A gente vai explorar desde a tal fórmula da amizade até, assim, os sinais mais sutis que constroem ou que podem destruir relações. Então, nossa missão aqui é extrair o essencial dessas estratégias, né? Entender como coisas tipo proximidade, frequência, duração e intensidade. Isso, combinadas com a comunicação verbal e a não verbal, claro, podem ajudar a gente a se conectar melhor. Vamos começar então pela base. Essa tal fórmula da amizade. O que ela diz exatamente? Olha, é uma equação até que simples. Amizade é igual a proximidade mais frequência mais duração mais intensidade. Uhum, Proximidade é, bem, estar perto fisicamente. Frequência é a constância com que a gente se encontra. duração. E a duração é o tempo que a gente passa junto nesses encontros. E a intensidade? E a intensidade é a profundidade da interação, sabe? O quanto ela mexe com a gente, seja de forma positiva ou, às vezes, até negativa. Certo. O livro até ilustra isso bem com a história do agente Charles e um espião, o Gaivota. O Charles precisava, criar um laço antes mesmo de dizer um oi. Como é que ele aplicou essa fórmula na prática? Ah, foi uma coreografia muito bem pensada. Para a proximidade, o Charles começou a frequentar os mesmos lugares que o Gaivota, tipo o caminho para o mercado, essas coisas. Mas sem interagir direto, sabe? Só marcando presença ali de um jeito que não parecesse ameaçador. Ok. Isso estabelece a base. E a frequência e a duração? Como entraram? Então, as aparições repetidas do Charles, né? Ao longo de semanas. Isso garantiu a frequência. A duração, no começo, era bem breve, mas aí foi aumentando conforme ele ficava mais tempo ali no campo de visão do Gaivota. A chave foi, bem, consistência e paciência. Muita paciência. Mas e a intensidade? Como gerar intensidade sem falar nada? Essa parte me parece a mais desafiadora. Aí que entra a sutileza da coisa. A intensidade foi construída com sinais não verbais bem amistosos. Um contato visual rápido, um aceno de cabeça leve, aquele levantar rápido de sobrancelhas. Ah, o eyebrow flash. Esse mesmo. Mas o motor principal mesmo foi a curiosidade. O Gaivota, que era treinado para notar padrões, né? Sim. Ele percebeu o Charles e começou a se perguntar: quem é esse cara? O que ele quer? E como o Charles não tomava a iniciativa de abordar, isso atiçou ainda mais a curiosidade dele. Entendi. A curiosidade virou a isca psicológica. Mas por que isso não disparou os alarmes do Gaivota? Ele era um alvo treinado, né? Devia ser desconfiado. Porque o Charles gerenciou tudo com muito cuidado para não parecer uma ameaça. A proximidade era controlada, nunca invasiva. Os sinais eram amistosos. Isso evitou aquela resposta de luta ou fuga, sabe? Uhum. O cérebro, quando não detecta um perigo assim imediato, ele tende a ficar curioso sobre o estímulo novo. E essa curiosidade deixou o Gaivota mentalmente mais... Receptivo para quando Charles finalmente fez o contato verbal. E tem mais, a própria proximidade, quando é segura, já tende a gerar uma leve atração, um interesse. Nossa, isso mostra o poder imenso da comunicação não verbal. Ela age antes mesmo da gente abrir a boca. O manual até compara a gente a vagalumes, emitindo sinais o tempo todo. Sim, total. Nosso cérebro faz uma varredura constante do ambiente, classificando os outros, amigo, inimigo ou neutro. E muito disso é baseado nesses sinais não verbais. E olha, tem 3 sinais amistosos que são
praticamente universais, que a gente pode usar para causar uma boa primeira impressão. Quais seriam esses 3 sinais universais? Conta pra gente. O primeiro é esse que você mencionou, o eyebrow flash, o rápido levantar e abaixar das sobrancelhas. Isso sinaliza reconhecimento, tipo, oi, te vi, tá tudo bem? Ok. O segundo é uma leve inclinação da cabeça. Pode parecer bobagem, mas expõe o pescoço, que é uma área vulnerável. É um gesto subconsciente que diz, não sou uma ameaça. Faz sentido. E o terceiro? E o terceiro é o sorriso genuíno. Ah, o sorriso. Eu lembro que o livro dá muita ênfase na diferença entre o sorriso real, aquele que enruga os cantinhos dos olhos, os pés de galinha, Exato. e aquele sorriso falso só com a boca, né? É impressionante como o nosso cérebro é bom em notar essa diferença. Um sorriso que não alcança os olhos pode parecer forçado, insincero, até manipulador, dependendo do contexto. Usar esses 3 sinais, mesmo que sutilmente, ajuda a baixar a guarda na outra pessoa, sabe? Convida para uma interação mais positiva. E o melhor é que são vistos como comportamentos normais, parte do que o livro chama de patamar humano. Por isso funcionam tão bem, de forma discreta. E o contrário também vale, né? Aquela carranca urbana que muita gente usa sem perceber, Sim, acaba mandando sinais de hostilidade sem querer. perfeitamente. E claro, a gente pode usar sinais inimigos de propósito também, tipo evitar contato visual para desencorajar alguém de se aproximar. Um pedinte, por exemplo. Certo. E tem até uma observação curiosa no livro sobre o Botox. Ao limitar os movimentos dos músculos da face, ele pode, sem querer, reduzir a capacidade da pessoa de expressar esses sinais amistosos genuínos. Acaba impactando a comunicação não verbal. Caramba, que detalhe! Pequenas coisas com consequências grandes. Bom, então, estabelecida essa primeira impressão não verbal, como é que a gente constrói a conexão de verdade? O livro fala da regra de ouro da amizade. Que é, assim, bem direto ao ponto. Faça os outros se sentirem bem consigo mesmos, e eles vão gostar de você. Parece óbvio, né? Parece. Mas vai contra a nossa tendência natural, que é o egocentrismo. A gente quer falar da gente, mas a chave é focar no outro. Colocar o holofote na outra pessoa. E uma ferramenta prática para isso seriam as declarações empáticas, usando aquela fórmula então você. Como isso funciona na prática? É bem útil. Quando você começa uma frase com então você, e aí reflete o que a outra pessoa disse ou parece estar sentindo, tipo, então você teve um dia daqueles no trabalho, ou então você está bem animada com esse projeto novo, você mostra que está realmente ouvindo, que você está validando a experiência dela. Isso fecha o ciclo da comunicação, sabe? A pessoa se sente compreendida, e essa sensação boa acaba sendo associada a quem está ali, ouvindo. Isso exige mesmo escutativa, né? Não só ficar esperando a nossa vez de falar. E sobre elogios? O manual diferencia bem o elogio da adulação, que sempre soa meio falsa. Como elogiar de um jeito mais crível, mais eficaz? Tem 2 técnicas bem interessantes que o livro traz. A primeira é basicamente deixar a pessoa se elogiar sozinha, indiretamente. Em vez de dizer, nossa, você foi muito rápido para resolver isso, você pode dizer algo como, uau, para resolver isso tão rápido precisa ter um raciocínio bem ágil, né? Ah, A pessoa provavelmente vai concordar mentalmente. Eu sou ágil mesmo. E ela se sente bem com isso, associando essa sensação boa a quem fez o comentário. Sacou? saquei, é sutil. E a segunda técnica? É o chamado elogio de terceiros. É você contar para alguém um elogio que uma outra pessoa fez sobre ela. Por exemplo, olha, a Maria comentou comigo ontem o quanto ela admirou a sua apresentação. Isso soa muito mais genuíno, porque a fonte do elogio é externa, né? Contorna aquele ceticismo natural que um elogio direto pode às vezes gerar. Funciona super bem no trabalho também, para elogiar um colega para outro ou até um chefe através de um colega. Menos direto, mas talvez mais poderoso mesmo. Além dessa abordagem focada na empatia, o livro também fala das leis da atração. Parece que tem uns princípios psicológicos que a gente pode usar para turbinar a conexão. Quais são os mais importantes? Sim, são vários, mas a gente pode focar em alguns principais. A lei da semelhança é a mais básica de todas. A gente tende a gostar de quem a gente percebe como parecido com a gente. Claro. Buscar interesses, valores, experiências em comum, mesma cidade natal, gosto musical, desafios parecidos no trabalho,
Tudo isso cria pontes, até experiências que eles chamam de vicárias. Tipo, meu avô também trabalhava com isso. Já ajuda. A única ressalva é, seja genuíno. Não vai inventar semelhança que não existe, né? Com certeza. E a lei da curiosidade. A gente já viu ela em ação com o gaivota. Exato, ela é muito poderosa. Reter um pouquinho de informação, ter um comportamento que seja um pouquinho fora do comum, mas sem ser ameaçador, claro, ou fazer uma pergunta que intriga. Tudo isso pode despertar o interesse do outro em querer saber mais. A curiosidade é um motivador forte para a interação. Outra lei que me parece fundamental é a da reciprocidade. Com certeza. A gente tem uma tendência muito forte a querer retribuir. Se alguém nos oferece algo, um café, uma ajuda pequena, se nos sorri ou faz um pequeno favor, tem até o efeito Ben Franklin, né? Que diz que ajudar alguém pode fazer a gente gostar mais dessa pessoa. Interessante isso. A gente sente uma inclinação quase que automática a retribuir a gentileza ou o sentimento positivo. Aquela frase, eu sei que você faria o mesmo por mim, também joga com essa lei. E a lei da escassez. Aquilo que é raro ou proibido fica mais desejável, é isso. Sim, exatamente. Isso explica por que, às vezes, uma abordagem de menos é mais pode funcionar. Não estar sempre disponível, criar um certo mistério, pode aumentar o interesse. O livro cita o exemplo da filha adolescente que perdeu o interesse no namorado rebelde assim que os pais pararam de proibir. Clássico. Ilustra bem o princípio, mas, claro, tem que ser usado com ética, sem manipulação. Essas leis parecem explorar necessidades humanas bem básicas, né? Pertencimento, validação. Sabendo disso tudo, como a gente pode perceber se a conexão está mesmo ficando mais forte, além do que é dito na conversa? Tem sinais pra gente? Testar o terreno. Sim, existem indicadores não verbais que dão pistas sobre o nível de conforto e conexão. A orientação corporal é um clássico. Pés e tronco virados na sua direção indicam engajamento. E se estiverem virados para fora? Aí sugere um desejo de sair da interação, de encerrar. É um sinal bem confiável, geralmente inconsciente. Faz todo sentido. E aquela ideia de remover barreiras físicas, como funciona? É outra pista interessante. Tirar objetos, pode ser um copo, o celular, até um vaso de flor que esteja entre você e a outra pessoa, pode ser um sinal inconsciente de abertura, de querer mais proximidade. Se a outra pessoa faz o mesmo, é um ótimo sinal. E o espelhamento? O tal do isomorfismo? Esse é fascinante. É a tendência inconsciente que a gente tem de sincronizar posturas, gestos, até o ritmo da fala, com alguém com quem a gente está conectado, com quem tem rapport. Observar se isso está acontecendo ou até iniciar sutilmente um espelhamento e ver se a outra pessoa corresponde. Pode ser um bom termômetro da sintonia entre vocês. São testes bem sutis mesmo. E para manter essa conexão a longo prazo, as táticas iniciais são suficientes? Não, de jeito nenhum. Relacionamentos duradouros exigem bem mais do que só as técnicas iniciais de atração. O manual enfatiza muito o afeto. E o afeto, segundo eles, é construído sobre compaixão, preocupação genuína com o outro, escuta atenta constante, reforço positivo, sabe? Evitar aquelas críticas constantes do tipo parceiro sádico ou perfeccionista. E, claro, empatia consistente. É um trabalho contínuo, não tem mágica. Entendi. E tem uma dica interessante no livro. Escrever cartas no início do relacionamento detalhando os sentimentos por que vocês se conectaram. E guardar essas cartas para ler em momentos de crise. Funciona como uma espécie de kit de primeiros socorros emocional. Gostei. Exato. Um lembrete do vínculo original. Falamos muito do presencial, mas como tudo isso se aplica ao mundo digital? Lá falta muito do não verbal, né? Campo minado e ao mesmo tempo cheio de oportunidades. Para pessoas mais introvertidas, por exemplo, pode ser mais fácil iniciar um contato. É mais simples achar gente com interesses bem específicos, mas a falta dos sinais não verbais é um problemão. E facilita o engano, imagino. O livro até cita uma estatística bem alta de mentiras em perfis de namoro online. Sim, a ausência da linguagem corporal, do tom de voz, tudo isso torna bem mais difícil avaliar a sinceridade de alguém. O manual sugere algumas formas de tentar detectar mentiras online, mas olha, nenhuma é 100% garantida. Que tipo de pistas a gente pode procurar, então? Prestar atenção em respostas
evasivas, né? Aquela que eles chamam de terra do é, onde a pessoa não responde um sim ou não direto, fica rodeando. O uso de qualificadores, tipo então, antes de uma resposta que deveria ser direta, pode ser um sinal de hesitação ou de que a pessoa está construindo uma mentira ali na hora. E tem uma pergunta que eles consideram poderosa. Por que eu deveria acreditar em você? Pessoas honestas tendem a simplesmente afirmar a verdade. Porque é verdade, porque eu estou falando. Já os mentirosos podem tentar argumentar demais, tentar te convencer muito efusivamente. Entendi. Além da mentira direta, quais outros riscos psicológicos a gente corre online? Vários. O viés da verdade, que é a nossa tendência natural a acreditar nos outros, nos deixa bem vulneráveis nesse ambiente. Tem o risco da intimidade acelerada, sabe? As pessoas às vezes revelam demais, muito rápido, e isso cria uma falsa sensação de profundidade no relacionamento. E aí fica difícil sair, né? Exatamente. Gera um investimento emocional que dificulta romper, mesmo quando a gente começa a perceber sinais de alerta. Relações virtuais que são tóxicas. E tem a dissonância cognitiva, aquela nossa resistência em admitir para nós mesmos que fomos enganados. Nossa, complicado. Então, a recomendação principal seria... Cautela e verificação. Exatamente. Sugerir encontros por vídeo ou pessoalmente, relativamente cedo na interação, pode ajudar a verificar a identidade e ter uma leitura um pouco melhor da pessoa. Ter muita consciência da nossa pegada digital, o que a gente posta fica lá quase para sempre. É verdade. E usar uma comunicação escrita muito, muito clara. Evitar ambiguidades, sarcasmo, ironia, tudo isso se perde muito fácil sem o tom de voz e a expressão facial. Ufa, é muita coisa para processar mesmo. Mas resumindo os pontos-chave que a gente viu. Temos a fórmula da amizade, proximidade, frequência, duração e intensidade como uma estrutura básica, né? Isso. O não verbal é super importante na primeira impressão. O levantar de sobrancelhas, a inclinação da cabeça, o sorriso genuíno. Fundamental. E a regra de ouro. Focar no outro, fazer a pessoa se sentir bem. Usar as declarações empáticas, o então você, e os elogios indiretos ou de terceiros. Certo. E as leis da atração, como a da semelhança, da curiosidade, da reciprocidade, podem acelerar a conexão se a gente usar com consciência? Exato. E aprendemos a observar os sinais de que a conexão está rolando, orientação corporal, tirar barreiras, espelhamento. E que, para a coisa durar, para relações de longo prazo, precisa de afeto cultivado. E no mundo digital? Cautela redobrada, por causa da falta das pistas não verbais e do risco de engano. Precisa verificar, comunicar com clareza. Perfeito. E o ponto central de tudo isso, eu acho, é que essas não são só técnicas obscuras de agentes secretos. São, na verdade, ferramentas de inteligência interpessoal. Coisas que podem melhorar nossas interações no dia a dia, construir relacionamentos mais fortes e ajudar a gente a navegar o mundo social com mais entendimento e eficácia. Uma perspectiva muito prática, sem dúvida. Para a gente fechar, fica aqui uma questão que o próprio material meio que levanta para a gente pensar, considerando essa nossa inclinação natural para o egocentrismo, como é que a gente pode praticar a regra de ouro da amizade, que é fazer o outro se sentir bem de um jeito que seja autêntico, para não virar só mais uma técnica, sabe? Mas sim um caminho para uma conexão genuína de verdade. Fica aí a reflexão.